Deixa eu te fazer uma pergunta. Você dorme bem? Sabe por que essa pergunta é importante aqui nesse canal? Olha, o sono, todo mundo sabe, é importante para a saúde de qualquer pessoa. Mas aquelas pessoas que sofrem com enxaqueca, o sono não é só importante. Ele é fundamental e ele vai influenciar muito a forma como a enxaqueca vai evoluir para aquela pessoa. Eu sou Márcio Natan, sou neurologista. O meu trabalho é no dia a dia ajudar pessoas que sofrem com dores de cabeça a encontrar através do tratamento uma melhora da qualidade de vida. Aqui nesse canal eu trago informação para ajudar você a entender um pouco mais sobre as dores de cabeça. Se você quer saber a relação do sono com a enxaqueca, acompanhe até o final. Vou começar com um dado que é um dado assustador. Uma pessoa que sofre com enxaqueca tem chance de ter algum problema, algum distúrbio do sono 38,4 vezes mais que uma pessoa que não sofre com nenhuma doença. Ou seja, muitas pessoas que estão aqui no canal e que sofrem com enxaqueca sabem do que eu estou falando, porque tem alguma dificuldade, algum problema com o sono. E olha, problemas com sono podem ser os mais diversos. Existem pessoas que têm dificuldade para dormir, iniciar o sono, por exemplo. A gente chama isso de insônia, insônia inicial. Outras pessoas nem têm dificuldade para iniciar o sono, mas têm apneia, por exemplo. Elas acabam tendo roncos muito frequentemente e oclui, ou seja, fecha a via de passagem do oxigênio no meio da noite. Isso faz com que o cérebro receba bem menos oxigênio. Isso tem várias implicações. São pessoas que muitas vezes acordam muito cansadas, mesmo tendo dormido uma noite inteira. Outras pessoas têm um sono fragmentado, são pessoas que começam a dormir e no meio da noite acabam acordando várias vezes. Finalmente, existem alterações do sono que são relacionadas à dificuldade de sustentar o sono até o final. Então, pessoas que acordam mais cedo do que estavam planejando. Esses não são todos os distúrbios do sono. Existe, por exemplo, distúrbio do sono REM, distúrbio do sono não REM, sonambulismo, várias outras doenças que não vem ao caso detalhar. O que é muito importante é que você, como qualquer pessoa, seja capaz de avaliar qual é a qualidade do sono e, também muito importante, saber quais medidas qualquer um pode tomar para ter uma melhor qualidade do sono. Então vamos lá, vamos pensar aqui juntos alguns parâmetros que mostram para a gente o diagnóstico do sono. O primeiro e mais importante deles é o seguinte: você quando acorda se sente descansado, se sente descansada? É claro, eu não estou falando imediatamente ao abrir o olho. Pode ser que ali ainda esteja um pouco sonolento, um pouco sonolenta. Mas alguns minutos depois de você se levantar, você já se sente descansada? Você já se sente descansado? Esse é um parâmetro muito importante que sugere que, de fato, o seu sono é reparador, o seu sono é saudável. Mas se você quando acorda se sente cansada, se sente exausto, não vê a hora de voltar para a cama, tudo o que você queria era não precisar levantar, olha, com certeza você tem algum distúrbio do sono. Esse distúrbio do sono, ele pode ter origens diferentes. Ele pode estar relacionado a uma doença, como é o caso, por exemplo, da apneia do sono. Mas na maioria das vezes, esse problema de não se sentir desperto, desperta, com energia, não é exatamente uma doença, e sim pouco cuidado com o sono. Sim, o sono precisa de cuidado. Sono não é uma coisa que acontece desligando a luz igual a gente faz na tomada, no interruptor. O sono ele é fruto dos nossos hábitos do dia e do cuidado com o próprio momento final do dia, a hora de dormir. Então, além do cansaço, o que mais que pode sinalizar que o sono não está legal? A gente pode falar também das coisas que acontecem durante o sono. Então, uma pessoa que tem muito ronco e ainda acorda cansada, pode ser uma pessoa que tem apneia do sono. Uma pessoa que, por exemplo, acorda durante a noite ou que tem dificuldade para iniciar o sono, é uma pessoa também que tem insônia, tem algo aí que não está legal. Então, esses são alguns indícios de que o sono não está legal. Como eu disse, como pode se tratar de doença, é muito importante uma pessoa que tem um sono muito ruim procure ajuda médica para ter um diagnóstico e uma orientação mais precisa. Mas agora o que eu vou te falar são medidas que são chamadas de higiene do sono e que podem aplicar para a maioria das pessoas e são medidas que podem trazer melhora da qualidade do sono e até normalizar o sono. O sono depende
de hábito. Então, é muito importante que a gente construa repetidamente uma rotina de sono. O que essa rotina deve incluir? Eu vou te falar 3 coisas que são fundamentais. Primeira coisa é regularidade. O que significa regularidade? Significa você procurar dormir todos os dias e acordar todos os dias mais ou menos na mesma hora. Mais ou menos significa o quê? Ora, significa uma diferença ali mínima, talvez 15, 30 minutos de um dia para o outro. Ah, Márcio, mas é 100% dos dias da minha vida? Claro que não. Não precisa ser tão rígido assim. Existe um cálculo de que aproximadamente 80% dos dias, ou seja, o ideal para você ter um sono excelente é que na imensa maioria dos dias você realmente tenha um horário regular para deitar, dormir, mas também para acordar. Segundo ponto, é claro que é fundamental não só dormir em horários regulares, mas dormir horas suficientes. Ah, Márcio, então quantas horas são suficientes? Olha, é fato, isso é variável de uma pessoa para outra. O que também é fato é que muitas pessoas sofrem com privação de sono e não sabem ou negligenciam isso. Sabe por quê? Porque privação de sono também depende de quanto é essa privação. Ou seja, uma pessoa que tem uma privação pequena, ou seja, dorme ali em torno de 6 horas, mas o que ela precisava de fato eram 8 horas para se sentir muito bem, essa pessoa vai acabar funcionando durante o dia. Mas a pergunta é, será que ela precisa tomar um monte de café, um monte de energético para se sentir bem? Bom, talvez isso esteja acontecendo justamente porque ela não está dormindo horas suficientes. Então, muito cuidado com a ideia de que sono é perda de tempo. Essa é a pior roubada que você pode entrar com a sua saúde. Portanto, dormir horas suficientes significa, para a maioria das pessoas, dormir entre 7 e 9 horas. Por isso que essa ideia de 8 horas de sono. 8 horas de sono, para a maioria das pessoas, é o suficiente para estar plenamente descansado. Agora, também não adianta você querer dormir um dia 8 horas e achar que no outro dia vai estar descansado. Se você há anos, ou meses, ou semanas, está com algum grau de privação de sono, ou com sono meio desorganizado. Então, primeira medida que a gente falou, rotina. Segunda medida, horas suficientes. Terceira medida, ritual do sono. O que é isso? Gente, não precisa ser nada mirabolante. Pode ser apenas tomar um banho morno, um banho quente, um banho relaxante, mas algo que você sinalize para o seu organismo que seja ali, muito recorrente, que sempre aconteça antes de você ir para a cama dormir e que mostre que está na hora de fato de dormir. Sabe o que não combina com o ritual do sono? Tela, celular, tablet, TV. Ah, isso é terrível para o sono. Sabe por quê? Porque a luz direta batendo lá na retina e cortando a produção de quem? Do hormônio do sono, a melatonina. Fora o conteúdo do que se assiste, né? Ficar ali passando no Instagram ou assistir filme que pode chamar a atenção. Claro, muita gente não vai dormir direito por causa disso. Então, o ideal é que dentro dessa rotina do sono e no seu ritual, você interrompa o uso de telas pelo menos 30 minutos, idealmente 1 a 2 horas antes de dormir. Ah, mas não pode fazer nada? Pode fazer uma meditação, pode fazer uma leitura. Leitura com luz indireta de preferência e uma luz amarela de pouca intensidade. Isso não vai tirar o seu sono. Então, 3 medidas que eu dei agora para você avaliar quanto você tem o seu sono organizado e passar a cuidar mais do seu sono. Como eu disse, é muito comum na enxaqueca haver um distúrbio de sono. E também é preciso alertar que distúrbio do sono tende a piorar a enxaqueca. Então, se você sofre com enxaqueca ou se você não sofre com enxaqueca, cuide do seu sono. E te vejo no próximo vídeo.